Fala, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você vai estar visualizando esse vídeo. Então, estamos aí numa fase complexa, né? Nosso país, o mundo tem vivido uma situação delicada e o que nos resta é confiar no nosso Deus. E nesse momento de crise que estamos vivendo, pode desencadear umas questões desagradáveis na nossa vida. Por exemplo, ansiedade. E é sobre isso que eu queria falar, sobre ansiedade. Você é ansioso? Queria te trazer uns versos bíblicos que mencionam sobre isso, sobre ansiedade. O que o Senhor nos diz? Em Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante, diz o seguinte: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Amém? Até aqui, texto muito importante, um texto onde nós vemos, apreciamos aqui na palavra do Senhor o cuidado de Deus para conosco. E Ele nos traz exemplos, o Senhor nos traz exemplos. Ele faz aqui, mostra sobre as aves, mostra sobre os lírios. O Senhor tem cuidado deles, ainda mais nós, servos e filhos dele. Então, amados, a ansiedade é um problema seríssimo, é algo preocupante. E por incrível que pareça, olha só, queria trazer uma informação que para você pode ser interessante e surpresa, que foi surpresa para mim. Nós já vivíamos uma pandemia, sabia disso? Nós já vivíamos uma pandemia, não a do corona. Existe uma pandemia no mundo que é a questão da ansiedade. E por incrível que pareça, eu pesquisando no site Exame, nesse site eles trazem um dado da Organização Mundial da Saúde, a OMS, onde afirma, e esses dados foram colhidos em junho de 2019, mais precisamente essa informação saiu dia 5 de junho de 2019, onde a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que o Brasil é o país que tem o índice de maior pessoas com ansiedade do mundo. Sabia disso? O Brasil está no ranking, em primeiro lugar no mundo, de pessoas que tem a sua população ansiosa. Tem em média esse dado colhido em junho do ano passado, em média afirma que 9,3% da população brasileira sofre desse transtorno da ansiedade. Olha só como isso é sério. 9% da população brasileira sofre desse transtorno. A população brasileira gira em torno de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, mais ou menos 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Olha só como é sério isso. E nessa época, então,
Você imagina, isso deve ter, com certeza, subido assustadoramente, porque o momento traz preocupação. Então, e o que é ansiedade? Sabia que ansiedade, essa palavra vem do latim anxietatis, que significa nada mais que preocupar-se, desejar-se. Preocupar, desejar. Agora, essa preocupação e esse desejo é ao extremo, né? Demasiado. É uma preocupação demasiada que foge do natural. Não estou dizendo que nós não devamos preocupar, nós não devemos ou não devamos desejar algo. O problema está nessa preocupação extrema. Aí que mora a situação, aí que mora o X da questão. É a preocupação extrema. E sobre a ansiedade ainda, existem 4 tipos de ansiedade. Olha só aí, vê qual que você pode estar se encaixando. Às vezes você nem sabe ser ansioso, às vezes você sofre disso e nem sabe. Mas olha só os 4 tipos que tem. Existe o tipo de ansiedade comportamental. O que seria uma ansiedade comportamental? É a dificuldade para falar, né? A pessoa, eu já vi isso muito na época que eu fazia faculdade, eu estava cursando a faculdade, pessoas que tinham dificuldade de apresentar, de fazer algum tipo de apresentação, porque estava ansiosa, ela ficava louca, agoniada, porque não conseguia apresentar e não conseguia nem falar. Então esse tipo de ansiedade comportamental é prejudicial, atrapalha muito a vida da pessoa. Inclusive atrapalha, a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, se ela é ansiosa, ela não consegue expressar, ela não consegue desenvolver ali na entrevista. Então, é um tipo comportamental, são 4 tipos de ansiedade: comportamental, física, cognitiva e emocional. Olha só a física, como ela reflete na vida: falta de ar, taquicardia, ou seja, o coração fica acelerado. A pessoa que está ansiosa, no momento da ansiedade, o coração acelera, desencadeia várias questões no organismo, né? A pessoa fica com piriri, dor de barriga. É verdade, acontece. Pessoa ansiosa, acontece tudo isso. Atrapalha a vida da pessoa. O terceiro tipo de ansiedade, cognitivo. A pessoa fica com baixa concentração, ela não consegue ler, ela não consegue concentrar, porque ela está preocupada demasiadamente com algo, ela deseja demasiadamente algo, então ela não consegue concentrar ali, não consegue desenvolver o seu conhecimento. Olha como prejudica a vida da pessoa, muito triste isso. E a última dos 4 tipos é emocional. A pessoa fica nervosa, fica impaciente, fica agoniada, né? Às vezes você tem estado assim, nem sabe que você é ansioso, e é o que acontece. É uma questão que provavelmente você está ansiosa, e aí acaba tendo isso refletindo esse emocional na sua vida. Amados, certa vez uma pessoa falou que a depressão é o excesso de passado. Como assim? A pessoa fica pensando de forma excessiva no passado e acaba ficando deprimida. O estresse é o excesso de presente, ela se envolve com tantas coisas, tantas atividades que acaba ficando estressada. E a ansiedade é o excesso de futuro, ou seja, fica pensando demasiadamente no amanhã, naquilo que vai acontecer, né? E isso acaba prejudicando a vida dela. Olha só, nosso irmão Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele falou: lançando sobre ele quem? Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Lucas fala sobre ansiedade, porque a gente não deve ficar preocupado. Ele traz exemplos de seres vivos que, ao nosso entendimento, o cuidado do Senhor para conosco é muito maior, porque Ele inclusive enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas, ou seja, Ele mesmo cuidando
desses animais, das plantas, se ele cuida desses animais e das plantas, imagine dos filhos dele. Então não temos margem, não temos espaço para andarmos ansiosos. Pedro fala isso, lance sobre ele então, meu irmão, lance sobre o Senhor a nossa ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, amém? Então não há por que nós vivermos preocupados demasiadamente, ansiosos, porque Deus cuida de nós. Isso é uma satisfação, uma alegria muito grande. Olha só, outro dado importante, a ansiedade é considerada a doença do século. Ela atinge nas famílias, e dentro dessas famílias ela atinge jovens, ela atinge os velhos, ela atinge doutores, ela atinge analfabetos, ela atinge os crentes, que não deveríamos ser atingidos, mas somos, ela atinge os ateus. Então a ansiedade ela atinge em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos, em todas as classes, ela chega. Não é a falta do dinheiro que proporciona ansiedade somente. Às vezes a pessoa é rica, mas é ansiosa. Então a ansiedade, meus irmãos, ela é inútil, pois por intermédio dela não podemos acrescentar nem mesmo um segundo na nossa existência. Não podemos acrescentar 1 milímetro na nossa existência. Lucas falou lá que não adianta ficar ansioso, que não se pode acrescentar um côvado sequer. Mas a gente não pode acrescentar nada nas nossas vidas. Não adianta nós ficarmos preocupados demasiadamente, que não vai mudar nada. A ansiedade, pelo contrário, ela só é prejudicial, pois nos rouba a energia do presente em vez de nos capacitar a enfrentar os problemas futuros. Ela suga a nossa energia do momento, do dia. Ela suga essa energia. E não nos capacita em nada ao porvir, aquilo que está por vir. Então, ou seja, ela só é prejudicial. E meus irmãos, amados irmãos, é preocupante, pois a ansiedade é muito forte isso que eu vou dizer, mas é uma verdade. A ansiedade é um sinal de incredulidade. A ansiedade é um sinal de incredulidade, pois aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com o dia de amanhã. Lucas falou isso também. Quem não conhece a Deus é que fica preocupado com o dia de amanhã, não é verdade? Nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que Deus não deixa nos faltar nada. A palavra do Senhor nos diz que no Salmo, o salmista fala o seguinte: fui moço, agora sou velho, nunca vi um desamparado, nunca vi um justo desamparado, nem sua família mendigar o pão. Então o Senhor cuida de nós, Deus tem cuidado de nós. Então, Lucas falou sobre ansiedade, Pedro falou sobre ansiedade, que a gente tem que descansar e entregar na mão do Senhor. E Paulo, o apóstolo Paulo, também fala sobre a ansiedade. E ele dá 3 sugestões para que nós sejamos curados caso tenhamos ansiedade em nossas vidas. Ele nos dá 3 dicas para que possamos ser curados da ansiedade, 3 conselhos, Olha só, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. O primeiro conselho que ele diz: ora, meu irmão, é a oração. Ora, entrega ao Senhor as suas petições. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, muito profundo isso. Ele vai lá no X, lá no osso do problema. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Olha só que maravilha, meus irmãos. Olha só como Paulo fala. Ou seja, a primeira dica, o primeiro conselho para que você não seja uma pessoa ansiosa, ele fala: ore ao seu Deus, ore ao nosso Senhor, entregue as suas petições ao Senhor, com súplicas, suplica, meu irmão,
Entrega ao Senhor, bote o seu joelho no chão e clame ao Senhor, suplica ao Senhor, que Ele vai, pela bondade e a misericórdia dEle, se assim for a vontade dEle, Ele vai atender as suas orações. Então olha só o capítulo 4, versículo 6, repetindo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então é pela oração, pela súplica e com ações de graças, com o coração tranquilo, com o coração em paz. Entrega ao Senhor e descansa com o coração em paz. Amados, nós não vivemos de pensamentos positivos. Nós não vivemos de pensamento positivo. Isso vai dar certo, vai dar certo. Não. Nós não vivemos de pensamento positivo, mas nós vivemos da oração. Nós oramos aquilo que nós almejamos, aquilo que nós necessitamos. Nós oramos e entregamos ao Senhor. Pois a oração traz paz, nos traz tranquilidade. Amém? Olha a segunda dica, o segundo conselho que Paulo dá. Está lá em Filipenses ainda, capítulo 4, versículo 8. Pensar corretamente. Finalmente, irmãos, olha o que diz o versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A segunda dica é pense corretamente. Olha o que diz o versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então pense corretamente, pense nas coisas do alto, pense no Senhor, pense naquilo que é justo, pense naquilo que é amável, pense naquilo que é de boa fama. Não fique atento somente aos noticiários, não fique atento somente ao que está acontecendo no cenário mundial. Não fique pensando nisso, não foque a sua visão nisso, nesses problemas, né? Mas sim, foque, ponha sua atenção no céu, meu irmão, na pátria celestial, nas coisas do Senhor, nas maravilhas de Deus. Com certeza você não terá ansiedade na sua vida. Terceira sugestão, terceira dica, o terceiro conselho que Paulo dá: agir corretamente. Primeira, oração. Segunda, pensar corretamente. E a terceira, agir corretamente. Que com certeza você agindo corretamente, você não vai ser ansioso. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses, está escrito Filipenses capítulo 4, versículo 9. Repetindo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo era um exemplo de tranquilidade, de paz. Foi perseguido, foi preso, não é verdade? E em nenhum momento demonstrou ansiedade, porque ele confiava no Senhor. Ele tinha a paz de Deus na vida dele. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, olha só, você que é um servo de Deus, eu que sou um servo de Deus, nós que temos o Senhor na nossa vida, e nós, quando conhecemos a grandeza do nosso Deus, e nós já conhecemos a grandeza de Deus, e apresentamos a Ele as nossas ansiedades, olha só, quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando agimos de forma coerente com a nossa fé, vencemos a ansiedade, e ainda desfrutamos da paz do Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. Que maravilha é isso, meus irmãos? Nós temos o Senhor na nossa vida. Amados, a ansiedade é um pensamento errado, é um pensamento, é um sentimento errado. Não só um pensamento, a ansiedade é um sentimento e um pensamento errado que não cabem nas nossas vidas como cristão. Que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa nenhuma, porque nosso Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de você, minha irmã, na sua necessidade, na sua dificuldade, Ele tem cuidado de você, meu irmão, Ele tem cuidado de nós. Não fique preocupado demasiadamente, descanse no Senhor. Com certeza o Senhor traz essa
tranquilidade. Meus irmãos, uma das sugestões também, ansiedade quando vem à tenda, louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor, que com certeza ela vai bater em retirada das nossas vidas. Cante louvores a Deus, engrandeça o Senhor, quando você menos esperar você já está mais tranquilo, porque a paz do Senhor, ela chega aos nossos corações. Amém? Não ande ansioso, desfrute da paz de Deus. Não ande ansioso por nada. Desfrute da paz do nosso Deus. Tempo difícil, tempo complicado, mas Deus está no controle, meus irmãos. Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre toda a terra. Deus está no controle. As coisas não estão fora do controle do nosso Deus. Ele tem cuidado dos seus. Ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado de você, minha irmã. Não fique preocupado, não fique se martirizando. Deus tem cuidado de nós. Tem um cântico que diz o seguinte: esta paz que eu sinto em minha alma, um clássico do coro antigo, mas é uma verdade. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. Ele não nos deixou. Ele está conosco. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. E você tenha uma vida tranquila na presença do Senhor. Forte abraço, meus irmãos.